17 de dezembro de 2024, Moscou. Preste bem atenção no que vai acontecer agora. Uma câmera de segurança captura o momento exato em que uma scooter elétrica comum se transforma numa arma letal, matando um general russo no coração da capital. Isso não foi um golpe de sorte, nem um improviso. Há 10 anos, quando a Rússia invadiu a Crimeia e o leste da Ucrânia, Kiev estava completamente indefesa. Seus serviços de inteligência estavam totalmente infiltrados por agentes russos. Seus generais fugiam para Moscou. A Ucrânia? Bem, ela só conseguia ser bombardeada. За ним. Hoje, essa mesma Ucrânia caça generais russos em suas próprias casas, usando métodos que ninguém imaginava possíveis. Mas, como um país que era completamente dominado se transformou numa máquina de eliminação tão sofisticada que consegue até mesmo aterrorizar a elite russa? A resposta começa em 2015. Naquele ano, algo revolucionário aconteceu nos porões da capital ucraniana. A CIA americana chegou com uma proposta que mudaria tudo. Dezenas de milhões de dólares, equipamentos de última geração e algo ainda mais valioso: treinamento intensivo em operações clandestinas. O objetivo era claro: transformar o SBU, o Serviço de Segurança Ucraniano, de uma agência infiltrada e quebrada numa máquina de guerra sombria. Ryan Hillsberg is a former CIA intelligence officer, SpyX.com analyst, and a director of corporate security at a global biotech company. So this is a pretty brave mission that the U.S. government pulled off. Was it worth it? Hi, Jesse. Thanks for having me on your show. You know what? This is something that is done normally with our liaison partners and countries that need our support. And a lot of the training that is provided, it's really some of the best training in the world. Foi então que nasceu a 5ª Direção, uma unidade secreta dentro do SBU. Sua missão era conduzir operações sombrias, digamos assim. Coisas como sabotagem, assassinatos, tudo que uma guerra convencional não podia fazer. Mas aqui está o detalhe impressionante. Metade dos agentes do SBU tinha abandonado o serviço nos anos anteriores. 50%. Muitos eram pró-Rússia ou simplesmente não acreditavam na nova Ucrânia. Foi um abandono em massa e um novo começo. Mas como você treina assassinos do nada? Bem, a resposta veio na forma mais brutal possível. Na Guerra Real, entre 2014 e 2018, o leste da Ucrânia se tornou um laboratório vivo para este tipo de operação. Cada uma delas era como se fosse uma aula, cada erro, uma lição e cada sucesso, um passo em direção à perfeição. O primeiro grande teste para os ucranianos chegou em outubro de 2016. O alvo era Arsen Pavlov, conhecido como Motorola. Este homem era um pesadelo, um ex-lavador de carros russo que se tornou comandante do temido Batalhão Sparta. Ele se gabava publicamente de ter executado 15 prisioneiros de guerra ucranianos com suas próprias mãos. Para a nova 5ª Direção, ele era o alvo perfeito. No dia 16 de outubro, Motorola entrou no elevador do seu prédio em Donetsk, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, uma bomba escondida no elevador explodiu. A explosão foi tão forte que destruiu completamente a cabine de aço. Motorola morreu instantaneamente. Na época, ninguém sabia quem tinha feito isso. Russos culparam ucranianos. Ucranianos negaram. Alguns até especularam que foi o próprio Putin limpando casa. Essa incerteza era proposital. Era guerra psicológica pura.
Arseny Pavlov ficou conhecido por participar em grandes batalhas contra as forças da Ucrânia no leste do país, em torno do aeroporto de Donetsk. Poucos meses depois, em fevereiro de 2017, chegou a vez de Mikhail Tolstik, o Givi, outro comandante brutal, famoso por torturar prisioneiros. Enquanto trabalhava em seu escritório em Donetsk, um foguete termobárico Shmel atravessou sua janela. A explosão varreu tudo. Givi desapareceu em chamas e fumaça. Mas o golpe mais audacioso veio em agosto de 2018. Alexander Zakharchenko não era apenas um comandante de campo. Ele era o presidente da autoproclamada República Popular de Donetsk, o homem que Putin usava como fantoche político. Em um café no centro de Donetsk, uma bomba escondida numa luminária de teto explodiu quando ele se sentou. Zakharchenko morreu na hora. A mensagem que a Ucrânia deixava ali era bastante clara. Não importa quão alto você suba, não importa quantos guarda-costas você tenha, nós podemos chegar até você. Estes 3 assassinatos que citamos agora serviram como uma escola para as operações especiais da Ucrânia. Cada operação dessa ensinou algo novo. Eles aprenderam como plantar explosivos, rastrear alvos, escapar de território hostil. E o mais importante, como semear o terror psicológico entre os inimigos. Porque, quando seus próprios líderes começam a morrer de formas misteriosas, todos os outros começam a viver com medo de serem os próximos. Mas esses eram apenas os primeiros passos. O verdadeiro salto veio após a invasão em grande escala de 2022. A Ucrânia não estava mais improvisando. Agora eles tinham uma doutrina, uma estratégia e também a tecnologia que seus inimigos nem sonhavam. Tome como exemplo o caso de Stanislav Rzhitsky. Este homem comandava o submarino russo que atacou a cidade de Vinnytsia em julho de 2022. 28 civis morreram, incluindo 3 crianças. Para a Ucrânia, Rzhitsky era um criminoso de guerra e eles sabiam exatamente onde encontrá-lo. O ex-comandante tinha se aposentado para Krasnodar, no sul da Rússia. Todos os dias ele saía para correr num parque local. Achava que estava seguro, mas cometeu um erro fatal. Rzhitsky usava o aplicativo Strava para registrar suas corridas. Todo dia, o aplicativo mostrava exatamente onde ele corria, quando corria e por quanto tempo. Todos os dados das suas corridas estavam públicos para qualquer um ver. Os agentes ucranianos passaram meses estudando seus padrões. Aprenderam sua rota exata, seus horários, até o banco onde ele parava para descansar. No dia 11 de julho de 2023, um atirador solitário surgiu em meio a arbustos durante sua corrida matinal. 4 tiros certeiros. E Rzhitsky acabou morrendo no local. Mas aqui está um detalhe importante. O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, mais tarde deu um like na última corrida de Rzhitsky no Strava. Você consegue imaginar por que ele fez isso? Pause o vídeo e deixe sua opinião aí nos comentários. Quero ver se você sabe. Bem, esse like serviu como uma assinatura digital, um cartão de visita. Mas mais que isso, foi um recado direto para todos os outros oficiais russos. Era como se estivessem dizendo: ninguém está realmente seguro, nem mesmo em suas atividades mais cotidianas. Mas se você acha que isso foi impressionante, espere até conhecer o caso do bunker destruidor. Em novembro de 2024, a inteligência ucraniana descobriu que o general Valery Solochuk estava reunindo todo o Estado-Maior do 41º Exército num bunker fortificado em Kursk. Solochuk era o responsável por ataques de mísseis que mataram centenas de civis ucranianos. Para os ucranianos, esta era uma oportunidade de ouro. A resposta veio na forma de 10 mísseis Storm Shadow britânicos. Estes não são mísseis comuns. Eles são projetados especificamente para penetrar bunkers. No dia 20 de novembro, os mísseis perfuraram as defesas do bunker como se fossem papel.
A explosão colapsou partes inteiras da estrutura. Solochuk morreu junto com 18 outros oficiais superiores. 33 ficaram feridos. Em uma única operação, a Ucrânia decapitou um exército inteiro. E o resultado, como você deve imaginar, foi imediato. Os planos russos na região entraram em colapso. Sem liderança experiente, suas forças ficaram confusas e desorganizadas. O avanço russo em direção a Kursk parou por semanas. A Ucrânia conseguiu inclusive recuperar parte do terreno perdido. Um ataque de precisão tinha mudado o curso da batalha. Agora, lembra do vídeo que mostramos no início? Esse talvez seja o caso mais impressionante. Isso porque o general Igor Kirillov não era um homem qualquer. Ele chefiava as tropas de proteção nuclear, biológica e química da Rússia. Aparecia regularmente na televisão estatal, dizendo que os americanos tinham laboratórios biológicos na Ucrânia. Mas pior que isso, a Ucrânia o acusava de supervisionar mais de 4.800 ataques químicos contra tropas ucranianas. Para eliminá-lo, os agentes ucranianos desenvolveram um plano digno de Hollywood. Por meses, eles estudaram a rotina de Kirillov. Descobriram que ele usava uma scooter elétrica para se locomover entre seu apartamento e o carro. Recrutaram um cidadão do Uzbequistão chamado Akhmad Kurbanov, prometendo $100 mil e reassentamento na Europa. Plantaram uma câmera escondida num carro alugado para monitorar os movimentos do general em tempo real e prepararam uma bomba equivalente a 300 gramas de TNT escondida dentro da scooter. Na manhã de 17 de dezembro de 2024, tudo foi executado com precisão cirúrgica. Quando Kirillov se aproximou da scooter, agentes em Dnipro, a 1.000 quilômetros de distância, assistiam através da câmera escondida. No momento exato, detonaram a bomba remotamente. A explosão foi tão poderosa que quebrou janelas do outro lado da rua. Kirillov e seu assistente morreram instantaneamente. Este assassinato não foi apenas uma eliminação. Foi uma declaração de guerra psicológica, mas essa guerra sombria da Ucrânia não se limita a generais e comandantes. Eles também caçam os cérebros por trás das armas. Em dezembro de 2024, poucos dias antes do assassinato de Kirillov, outro alvo foi eliminado. Mika Chatsky era vice-projetista-chefe numa empresa que fabricava os mísseis de cruzeiro que chovem sobre as cidades ucranianas. Seus projetos incluíam os mísseis Kalibr, entre outros. Essas são as mesmas armas que mataram centenas de civis inocentes. Enquanto caminhava por um parque perto de Moscou, um atirador surgiu do nada, disparou vários tiros certeiros e desapareceu sem deixar rastros. Chatsky morreu no local. O impacto foi imediato. Nos meses seguintes, a produção de alguns tipos de mísseis caiu drasticamente. O homem que estava melhorando a capacidade destes mísseis de furar defesas aéreas havia sido removido da equação. Outros engenheiros da indústria de defesa russa começaram a pedir demissão. O medo havia se espalhado. A Ucrânia também não esquece os traidores. Ilya Kiva era um ex-deputado ucraniano que fugiu para a Rússia após a invasão. Da segurança de Moscou, ele aparecia na televisão russa pedindo abertamente a morte de ucranianos e a destruição de seu país natal. Em novembro de 2023, um tribunal ucraniano o condenou à revelia a 14 anos de prisão por alta traição. Mas Kiev tinha outros planos. Em dezembro de 2023, Kiva foi encontrado morto a tiros num parque perto de sua casa, nos subúrbios de Moscou. O SBU assumiu a responsabilidade publicamente. A mensagem era clara para todos os outros colaboradores. Trair a Ucrânia tem um preço final. Mas a transformação mais impressionante da Ucrânia talvez seja sua revolução tecnológica. Quando perdeu a maior parte de sua marinha após a anexação da Crimeia, Kiev foi forçada a inovar.
A resposta veio na forma de drones navais. O Sea Baby, desenvolvido pelo SBU, é considerado por muitos uma maravilha da engenharia. Ele tem 6 metros de comprimento, velocidade de até 90 km por hora, alcance de mais de 1.000 km e a capacidade para carregar uma ogiva de até 850 quilos. Estes drones transformaram o Mar Negro num pesadelo para a Marinha Russa. Ataques coordenados forçaram a frota russa a abandonar Sevastopol e recuar para portos mais seguros no leste. Era uma humilhação estratégica para uma potência naval que dominava aquelas águas há séculos. Em paralelo, a inteligência militar ucraniana desenvolveu seu próprio drone naval, o Magura V5. Menor e mais ágil que o Sea Baby, é projetado especificamente para atingir navios em movimento. Juntos, estes drones reescreveram as regras da guerra naval. Atualmente, mais de 20 oficiais russos de alto escalão foram eliminados nestas operações. Mas, como você deve imaginar, o impacto disso vai muito além. A elite militar russa vive agora em paranoia constante. Oficiais deletaram seus aplicativos de fitness em massa. A Rússia gasta centenas de milhões extras em segurança pessoal para seus comandantes. Recursos que deveriam estar indo para a guerra agora são desviados para proteger a própria liderança. Pesquisas na Ucrânia mostram que 85% da população apoia estas operações. Para um povo que perdeu mais de 13 mil civis, ver os responsáveis serem levados à justiça, mesmo que dessa forma, é um poderoso reforço moral. Cada ataque bem-sucedido prova que a Ucrânia não é mais uma vítima passiva. Agora, ela bate de volta. Mas talvez o aspecto mais perturbador desta guerra sombria seja seu futuro. Oficiais ucranianos citaram explicitamente o modelo Mossad como inspiração, assim como Israel caçou os responsáveis pelo massacre de Munique durante décadas. A Ucrânia planeja uma campanha de vingança que durará gerações. Qualquer acordo de paz futuro não concederá anistia aos que consideram criminosos de guerra. A caça continuará. Esta não é apenas uma história sobre a guerra na Ucrânia. É sobre como a própria natureza da guerra mudou. Num mundo onde uma scooter elétrica pode matar um general e um aplicativo de corrida pode se tornar uma arma, as antigas regras não se aplicam mais. A Ucrânia provou que um país pequeno pode aterrorizar uma superpotência nuclear usando cérebro ao invés de força bruta. Agora eu quero saber a sua opinião. Acredita que essas operações ucranianas são um ato de justiça legítima? Deixe sua opinião nos comentários. Se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nesta guerra. Até a próxima!